Bem, então vamos lá, continuando. Agora vamos para o segundo axioma de ordem, tá bom? Então, o axioma 2, tá bom? Então, o axioma diz o seguinte, lembrando, mais uma vez, o axioma é algo que a gente coloca como verdadeiro, não precisa provar, né, ele, é só aceitar. Então, dados dois pontos A e B, sempre existem um ponto C, entre A e B, entre A e B, e um ponto D, tal que B está entre A e D, tá ok? Então, uma ideia mais ou menos disso, visualmente, certo? Vocês terem ideia, lembra que tudo são ideias aqui, que tratam de axiomas, né? Então, uma ideia disso é pensar assim, ó, A, B, então sempre eu tenho um ponto bem aqui C, sempre eu tenho um ponto aqui D, tá? Ó, existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e próprio D. Tá? A ideia é essa. Observação é a seguinte, do axioma 2, temos que primeiro, entre quaisquer dois pontos, podemos extrair o que? Entre quaisquer dois pontos de uma reta, existem uma infinidade de pontos. Existem uma infinidade de pontos. Por quê, professor? Você imagina que eu tenho A, B e aqui eu tenho 4 pontos. Mas se eu olhar já esse B, mas não ser o B, ser o AC, então entre AC tem um ponto e bem aqui tem outro ponto. E aí vemos que é um ponto E. E aí entre A e E tem outro ponto. E com isso eu vou ter infinitos pontos entre dois pontos, certo? Segundo é o seguinte, que em uma semirreta B, né, SAB, contém uma infinidade de pontos, mesma lógica, né? Contém uma infinidade de pontos além daqueles contidos no segmento AB, ok? Observação, já tem algumas observações aqui. Observação é a seguinte, dados uma reta M, e dois pontos distintos A e B, não pertencentes a M, dizemos que A e B estão em um mesmo lado da reta. Mesmo lado da reta M, tá? Se o segmento
se o segmento de reta AB não interceptar M. Não interceptar M, certo? Se eu penso uma coisa visual, lembrando que tudo são ideias, dado uma reta M, imagina uma reta M, e dois pontos distintos A e B que não pertencem a M, dizemos que A e B estão em um mesmo lado da reta, então você imagina que essa M divide aqui em um lado 1, né, e um lado 2, certo? Se eu penso dessa forma, eles estão em um mesmo, e dizemos que A e B estão no mesmo lado da reta M, se o segmento não intercepta, ou seja, se eu tenho A e B, o segmento entre eles não interceptam. Se eu, por exemplo, se tiver um A' e um B' e interceptar aqui, então não estão no mesmo lado. Tem lados que não são o mesmo, então são distintos, tá ok? Então eu tenho isso aí, tá bom? E aí vamos para uma outra definição, certo? A definição é o seguinte: sejam M uma reta e A um ponto que não pertence a M. Um ponto que não pertence a M. O conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B tais que A e B estão em um mesmo lado. Estão em um mesmo lado da reta M. É chamado de semiplano. É chamado de semiplano. Determinado por M. Contendo A. E será representado por PMA, tá? Então vamos definir aqui uma outra coisa, que essa outra coisa se chama semiplano, certo? Se eu tenho uma ideia visual disso, seria assim: eu tenho uma reta M, e aí olha, diz que tem um A, que é um ponto que não pertence aqui fora, né? O conjunto de todos os pontos, né? Todos os infinitos pontos de M e por todos os pontos de B, tais que A e B estão no mesmo lado, certo? Bem aqui escrito lado, ou seja, você imagina a situação a seguinte, certo? É um conjunto que eu pego todo mundo que está aqui em M e eu pego todos aqueles pontos, B, um B', um B, duas linhas, que estão no mesmo lado. Então essa galera todinha aqui, a galera todinha, é exatamente a galera que está toda no mesmo lado, e essa galera de lá chama-se semiplano MA, tá? Então essa é a ideia, tá bom? Essa é a nossa ideia. E aí, certo? Nós temos aí um terceiro axioma, né? Um terceiro axioma chamado axioma 2,3, certo? Diz o seguinte: uma reta M determina exatamente dois semiplanos. Determina exatamente dois semiplanos distintos
Cunja interseção é reta M. Cunja interseção é a reta M. Ok? Aqui é o axioma. Dois termos a provar. Então é bem intuitivo. Você imagina dois semiplanos, né? E quem divide ele é a reta M. Ok? Então, isso aí é nosso último axioma dessa aula. Ok? E aí, para finalizar, certo, essa aula, a gente vai trabalhar ainda um pouquinho. Vamos trabalhar sobre classificação. Classificação de quê? Classificação dos segmentos de retas, certo? Classificação dos segmentos de retas. Primeira classificação, segmentos consecutivos. Então, o que a gente trabalha, né? Qual é a definição de segmentos consecutivos? Dois segmentos de reta são consecutivos, né? Quando então, dois segmentos de reta são consecutivos quando possui uma extremidade comum. Quando possui uma extremidade comum. Então, tu imagina isso aqui, né? Eu tenho um segmento A, B e eu tenho BC. Então, são segmentos que são ditos consecutivos, tá? Então, dois segmentos são ditos consecutivos quando possui aí, no caso, né, um ponto, uma extremidade dele em comum. No caso aí, tá bom? Eu tenho que AB e BC são consecutivos com extremidade B, em comum, certo? Também, não distante disso, eu poderia pensar em algo assim, por exemplo, M, P, N. No caso aqui, MN e N e MP, ó, MN mesmo, e MP, MN e MP, eles têm apenas o que? São consecutivos com a extremidade M em comum, com a extremidade M em comum, ok? B, segmentos colineares. Então, o que são ditos segmentos colineares? Dois segmentos de retas são colineares quando... Então, dois segmentos são colineares quando estão colineares, né? Estão sobre uma mesma reta, ok? Então, segmentos colineares quando estão sobre uma mesma reta. Então, por exemplo, tá aqui, tá? E aí, por exemplo, eu pego aqui M, P, N, tá? Então, tu tem aí que M e N e M, P são colineares. MN e MP estão sobre a mesma reta definida por MN, por exemplo, tá? Outro é dito como segmentos adjacentes. Então, que são nossos segmentos adjacentes. Dois segmentos de reta são adjacentes quando são consecutivos. Certo?
colineares, consecutivos colineares, e não há interseção entre os seus interiores. E não há interseção entre os seus interiores. Então, não há interseção entre os seus interiores. Diferente do exemplo que a gente fez aqui, né? Então, por exemplo, eles são adjacentes, e a parte principal que eu tenho a chamar a atenção aí é exatamente quando ele diz aqui não há interseção, né? Não há interseção entre os seus interiores. Então, ou seja, um não passa dentro do outro. Se eu escrever A, B e C, certo? Eu tenho aí que AB e BC são colineares, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, nesse exemplo aqui, AC e AB, porque teria o AB como parte interior, comum aos dois, certo? Outra coisa é o seguinte, a congruência, certo? A congruência, que é a congruência de segmentos, é uma noção primitiva, é uma noção primitiva, certo? É uma noção primitiva que satisfaz as seguintes propriedades. As seguintes propriedades, certo? Propriedades a gente chama de relação de equivalência, certo? São de equivalência. Então, a primeira propriedade que tem é a propriedade reflexiva. Segunda propriedade chama-se propriedade simetria. E a terceira se chama transitiva. O que significa uma delas? Reflexiva, que um segmento é igual ao próprio segmento, tá? Simetria, se AB, certo? Ele é congruente aqui concluente a CD, então CD concluente a AB. Transitiva, se AB concluente a CD e CD concluente a EF, por sua vez, né? Então existe uma transitividade, ou seja, CD faz a ligação e fica AB concluente a EF. Com isso a gente encerra a aula de número 1.